Satisfação, rapaziada, satisfação, meus nobres, como é que vocês estão? The Last of Us, episódio 3. Esse episódio aí que tá todo mundo falando, que tá dando o que falar, episódio bombástico, episódio que tá sendo tido aí como genial. Algumas coisas importantes aqui pra eu falar antes de me aprofundar no review desse episódio, que é o seguinte: sim, concordo que foi um episódio foda. Foi o episódio mais bem escrito, foi o episódio mais bem atuado, o episódio mais marcante dentre esses 3 primeiros episódios. E pra falar a verdade, eu acho que até o final da temporada esse vai ser considerado o episódio mais marcante mesmo, que a gente mais vai lembrar, que tem mais falas que a gente vai lembrar e tal. Só que assim, eu não sou um cara muito emocionado não, entendeu? Eu não acabo o episódio e falo, nossa, melhor coisa que eu já vi na minha vida, se fosse um curta-metragem ia ganhar uma cacetada de Oscar, o episódio é uma aula. Não, eu não sou assim, eu sou um pouquinho mais equilibrado, até porque eu acho que isso é um tipo de alimentação de expectativa meio traiçoeira, né? Embora eu acho que todo mundo que tá aqui já assistiu o episódio. Mas vamos parar com essa porra. E o último aviso que eu queria dar é que assim, eu gostei de tudo no episódio, basicamente tudo, menos uma coisa. Tem uma coisa que eu não gostei, que eu não entendi, não concordei, enfim, vou me aprofundar mais ao longo do vídeo, valeu? Mas vamos lá, foi um episódio perfeito pra estabelecer um laço muito forte, um laço em vida, né, com o personagem do Bill, que até então tava sendo, até então não, né, o episódio inteiro, ele é, o personagem Bill é muito melhor do que no jogo. E assim, eu digo especificamente em vida porque eu tenho total noção de que o laço tanto com o Bill quanto com o Frank vai durar a temporada inteira, como um luto mesmo, né. E esse episódio foi tão bom justamente por quebras positivas de expectativas, surpreendendo todo mundo mesmo a cada momento, e realmente é surpresa pra todo mundo, porque esse trecho não existe no jogo. Todo o trecho abordado nesse episódio, ele não tem em The Last of Us, pelo menos na parte 1, não existe nenhum flashback. Então tudo que tá nesse episódio é novidade, é adicional, são camadas adicionais. Eu não considero mudanças, né, eu considero camadas adicionais. É claro, tem mudança que eu gostei, tem mudança que eu não gostei, vou falar sobre isso, mas de qualquer forma, eu considero que são coisas adicionais à história do jogo, coisas que a gente não viu no jogo, mas poderia encaixar perfeitamente, cara, muita coisa ali. Inclusive, quando a gente conhece o Bill no jogo, o Frank já tá morto. Se eu não me engano, eu acho que eu lembro de uma parada dessa, que ele tá pendurado, se matou, uma porra dessa aí, mas a gente não conhece o Frank em vida. Inclusive o Bill se refere a ele como parceiro, ele é meu parceiro. O que leva a gente aí ao fato de serem adaptados como um casal na série, né? No jogo isso não é negado em nenhum momento. Como eu falei, o máximo que acontece, o Bill se refere ao Frank como meu parceiro. E meu parceiro a gente pode tirar várias opções aí de sentido, né? The Last of Us Part 1 é um jogo que foi lançado em 2013. Em 2013... é diferente, né? Não é como hoje em dia. Inclusive The Last of Us Part 2, que é lançado em 2020, já aborda muito mais questões sociais. Mas de repente lá em 2013 o Neil Druckmann quis tirar um pouquinho o pé pra não ter que bater de frente com ninguém e fez dessa forma. Mas enfim, é claro que o fato do Bill se referir ao Frank como parceiro lá no jogo não é uma coisa que na nossa cabeça diretamente a gente vai pensar em romance. Não de primeira, pelo menos, né? E ó, eu não sou o cara que bate palma aí pra qualquer mudança que fazem pra encaixar em contexto social atual. Não sou. Inclusive, eu critico muito quando eles fazem isso de forma cagada, quando eles fazem militância porque sim, de forma foda-se, só pra ter. Vocês sabem que eu não sou assim. Mas vamos lá, pra começar, eu não consigo considerar mudança o fato do Bill e o Frank serem um casal lá, um casal gay. Porque, como eu falei, dá pra você interpretar isso, né? Ou não no jogo. Mas tem a opção sim ou não pra você interpretar. No momento algum, o Bill nega, sabe? E se fosse uma mudança, não teria sido uma mudança mal feita, não teria sido uma mudança de porque sim. E mais importante, irmão, não muda nada na experiência. Isso também é muito válido. Eu tenho alguns problemas com essas questões na parte 2 do Last of Us, mas não vem ao caso hoje, não é sobre isso aqui hoje, entendeu? E é aí que eu vejo que essa adaptação ganha força, porque assim, vou falar uma coisa aqui meio delicada e pode soar muito controverso se você não prestar atenção no que eu vou falar agora, mas você vai prestar atenção, né, que eu te conheço. Quando a gente tá numa série de televisão, um filme, ou até na vida real mesmo, quando a gente vê dois caras se conhecendo assim, se conhecendo mesmo, um conhece o outro ali, acabou de conhecer a mesma faixa etária, a gente não é muito comum a gente pensar em romance logo de cara, ó, ih, tá rolando clima. Não, ou eu tô falando merda, ou não, o contrário, sempre quando o cara conhece outro cara, você já pensa em romance. E aí a série usa exatamente esse princípio pra que a imprevisibilidade se transforme nessa doçura toda aí que foi esse episódio muito bonitinho, né, muito docinho, muito gostosinho. Porque então, quando numa série um cara conhece uma mulher, assim, na mesma faixa etária, acho que a maioria das pessoas automaticamente já começa a pensar que vai rolar. Se eles foram apresentados ali na série ou se conheceram, porque vai virar um casal. A gente tende a isso. E aí toda a narrativa da nossa cabeça é pré-estabelecida para que vire um romance. Então a gente fica prestando atenção nos clichês e tal. Mas o Bill e Frank, não. Esse romance ele foi construído de uma forma mais intimista, mais emocional, onde barreiras sólidas desses personagens são quebradas, principalmente do Bill, né? E essa imprevisibilidade de virar um romance sem que a gente já pudesse prever
vê tanto, faz com que a gente enxergue camadas mais emocionais. E aí o elo com o romance deles vira um apego muito real com a gente. Tanto que na cena que o Frank diz ali pro Bill que vai tirar a própria vida, irmão, parece que tá matando um amigo nosso, parece que um amigo meu assim tá indo morrer. O coração foi pro caralho nessa hora, partiu grandão. E isso dentro do episódio mais otimista, possivelmente o episódio mais otimista de The Last of Us inteiro. Esse foi o episódio mais feliz, mais pra frentex, mais pra cima. Porque ter aquele final triste não significa que foi um episódio triste. O episódio todo é feliz, cara. Tanto que é o episódio que traz a Tess de volta pra gente talvez dar uma última olhada. Não que ela não vá aparecer de novo em eventuais flashbacks, né? Mas olha quanto tempo ela tá com Joel Cruel. Tem muitas séries que costumam fazer um episódio assim avulso, meio aleatório, né? Com uma história paralela assim, focada em um núcleo diferente ou em uma pessoa só. Por exemplo, eu lembrei muito de um episódio específico de Westworld, que foi o episódio dos índios. Um dos episódios mais bonitos da série Westworld, um dos melhores da série também. Até The Walking Dead fazia muito isso, né? Pegava ali um personagem, acompanhava ele numa aventura paralela e tal. Acontecia muito isso, só que The Walking Dead banalizou pra cacete isso com a merda. A maioria desses episódios paralelos é uma desgraça, é uma merda. Mas, irmão, esse terceiro episódio de The Last of Us, por mais paralelo que ele possa ser, é um episódio que tem tudo o que existe em The Last of Us. Tem ação, tem bicho, tem drama, tem emoção, tem tensão, foi adicionado o romance, que é uma coisa que rola muito mais na parte 2 do jogo. Inclusive tem até uma DLC sobre o passado da Ellie, mas eu não vou abordar aqui porque pode ser spoiler, porque eu acredito que vão abordar isso na primeira temporada, então não vou falar muito aqui, mas se você quiser saber sobre, procura aí The Last of Us Left Behind, e você vai ver o que eu tô falando. E é curioso isso que eu falei sobre ser um episódio paralelo, porque assim, já estavam falando sobre o terceiro episódio antes da série estrear, tanto que eu tava achando que seria no terceiro episódio a morte da Tess, e por isso tava todo mundo falando que era um episódio foda e tal, ou sei lá, que ia ter ação pra cacete, ia ter o bicho vindo, o bicho montando em cima do outro, tipo Guerra Mundial Z, e aí vem a quebra de expectativa, quando na metade do episódio você já começa a entender o que você tá assistindo. Eu vou te falar um negócio aqui, meu parceiro, se não fosse a atuação desses dois, esse episódio passava um pouquinho batido. Tá, talvez não tanto assim, não tão batido, porque realmente eu achei o texto muito bom do episódio, a forma como ele vai adicionando camadas e desconstruindo as previsibilidades dessas camadas. Irmão, Nick Offerman e Murray Bartlett realmente fizeram muita diferença. É um nível de química que a gente não tinha visto ainda, assim, comparando o nível de química, não que não tivesse química, mas é um nível de química que não teve com o Joel Cruel e a Tess, é um nível de química que ainda não teve entre o Joel Cruel e a Ellie. Esses dois exemplos que eu falei, com certeza tinham química também, mas cara, Bill e Frank tinha química pra Carlinhos. O Nick Offerman é até mais conhecido e prestigiado, né, mas o cara conseguiu levar um personagem bem secundário, talvez até terciário, né, a nível protagonista. O cara nasceu para esse papel, a gente não sabia. E complementando o Nick Offerman, a gente teve aí também o personagem do Frank, vivido pelo Murray Bartlett. Eu amo esse ator, cara. Já venceu um Emmy por White Lotus, nosso eterno Paulinho Cachaça, e merece mais uma indicação agora pro The Last of Us, hein? Nem que seja aquela, acho que tem prêmio lá de participação, né? Inclusive sendo um papel até mais complexo, né? Porque o Frank, ele existe, mas ele não tá em vida no jogo. Como eu falei, a gente já conhece ele morto. Então não tem nenhum enredo, acho que não tem nem voz pra ser o Frank ali. Então Paulinho Cachaça teve que construir o Frank do zero. E mais uma vez acharam o ator perfeito pro papel. Mas então, rapaziada, falei que tinha uma parada que eu não tinha gostado, que foi o fato do Bill morrer, pelo menos de morrer naquele momento. Vendo esse episódio como uma coisa separada, um curta-metragem, sei lá, faz 100% de sentido ele morrer ali naquela hora, naquele lugar, ao lado de Paulinho Cachaça, com certeza. Só que, porra, dentro de The Last of Us e de todo o contexto além dessa narrativa pessoal, era pro Bill ter continuado vivo, cara. Assim, fez sentido ele ter tirado a própria vida, eu sei disso. Não tô falando que não fez. Só que, porra, toda a construção desse episódio iria enriquecer muito mais esse personagem. E assim, o Bill seria o personagem, talvez o melhor personagem da temporada, da série toda, talvez. Era pra ter tido mais história com ele pro futuro. Assim, a gente não viu o corpo, né, cara? Mas eu acho que ele morreu. Por que ele ia abandonar ali, deixar os pratos tudo lá, deixar todas as armas pra trás? O Bill morreu, não é possível. Porque agora se ele voltar também não vou achar maneiro, não. Quanto ao lance das mudanças, na hora eu também pensei que o Bill não faria isso. Pelo menos o Bill que a gente conheceu no jogo, né? O cara não era um romântico shakespeariano que se mataria por um amor. Mas, irmão, o Bill da série era assim, o Bill do Nick Offerman era assim e foi. Condiz com ele e a gente tá vendo a série. Cara, eu gostei muito desse episódio. Realmente, eu tava tendo um pouquinho de dificuldade, assim, de talvez separar a série do jogo. Eu tava muito mais comparando, né, fazendo comparações, me ligando em comparações, tava muito com a cabeça em tentar analisar a base de comparação, e aí eu tava tendo um pouco de dificuldade de me relacionar muito com a série. Só que, cara, vendo o que eles são capazes de fazer com o texto que eles fizeram nesse episódio, me animei muito. E aí sinto que agora eu tô mais embarcado do que antes. Galera, comenta aí embaixo o que vocês acharam, se inscreve no canal pra gente bater logo 5 mil inscritos, vamos querer aí, e sei lá, eu acho que esse aqui pode ser o último review de Last of Us que eu tô fazendo, porque não tá dando muita visualização, mas como foi um episódio muito fora da curva, eu quis fazer esse
esse vídeo eu não ia fazer, mas, sei lá, se tiver visualização eu volto a fazer. Mas tá, vamos querer aí, né? Vamos ver, vamos assistir os vídeos, pô. Então é isso aí, até a próxima. Valeu, fui!